pessoal, neste vídeo vou estar comentando alguns aspectos referentes à aplicação de teste de hipóteses para proporção em processo de inspeção por amostragem simples. Para isso eu vou utilizar de dois exemplos hipotéticos, dois casos hipotéticos, começando com o que eu apresento agora. Uma inspeção por amostragem simples na fabricação de telhas cerâmicas. O fabricante dessas telhas garante que no máximo 2,5% do lote apresenta alguma não conformidade. Deseja-se que o risco de rejeição de um lote bom seja de 5%. Esse é o risco do fornecedor. Ou seja, o lote vai ser classificado como bom se o percentual de itens com alguma não conformidade for de no máximo 2,5%. E a avaliação vai ser por amostragem, uma amostragem simples. O tamanho amostral em que vai se trabalhar é 50. Então vai se retirar uma amostra aleatória de 50 telhas cerâmicas e vai se contabilizar o número de itens que apresentam alguma não conformidade. Bom, então eu apresento a seguinte questão. Se o número de itens não conformes nessa amostra de tamanho 50 for igual a 3, o que corresponde a 6% da amostra, o lote deve ser rejeitado? Bom, nesse nosso teste de hipótese temos duas hipóteses a serem formuladas e eu apresento aqui a hipótese nula, a proporção de itens não conformes 2,5%, 0,025. A hipótese alternativa, que levaria à rejeição do lote, a proporção é maior do que 0,025. Bom, para o tamanho amostral de 50, podemos avaliar se podemos trabalhar com a matemática da distribuição normal por aproximação. E aí, multiplicando o n vezes o p, temos um valor menor do que 5. O que significa que não podemos trabalhar com a matemática da distribuição normal por aproximação. Temos que trabalhar com a matemática da distribuição binomial, sendo que essa matemática ela é bastante facilitada com o uso de planilhas eletrônicas, com o uso de softwares estatísticos. Eu apresento agora a seguinte questão também. Se a hipótese P igual a 0,025 estiver correta, o que devemos esperar como resposta de uma amostra aleatória de tamanho n igual a 50? Que vamos avaliar o lote mediante análise de uma amostra de tamanho 50, retirada de forma aleatória. Bom, nesse slide, o que eu mostro é a distribuição de probabilidades para, vamos considerar como sucesso, a identificação de um item não conforme. Então, probabilidade para nenhum sucesso, um sucesso e assim por diante, nessa amostra de tamanho 50. Os cálculos são realizados a partir da matemática da distribuição binomial, com fórmula aqui à direita, e apresento logo abaixo uma tabelinha com já os valores calculados de probabilidades mediante o uso do Excel. Ok, então esse é o comportamento da distribuição binomial para esse problema. E a questão seguinte: como estabelecer que o risco de rejeição de um lote bom, o que é denominado também de risco do fornecedor, seja de 5%? Ou seja, se o lote for bom, que a chance de aprovação desse lote seja de 95%, é o nível de confiança. E a chance de rejeição desse lote bom, o risco do fornecedor, seja de 5%. Esse valor de 0,05 ou 5% vai ser chamado de alfa, risco alfa ou significância. E ele vai corresponder à seguinte consideração. Supondo-se a hipótese número verdadeira, este é o gráfico que representa o perfil da
distribuição binomial associada. Bom, se nós desejamos que a rejeição de um lote bom seja de 5%, isso implica que desejamos rejeitar a hipótese nula apenas mediante a identificação de um evento raro, mas desde que a probabilidade de identificação de um evento raro seja de no máximo esse valor alfa, o risco alfa. Ou seja, o risco alfa vai ser a probabilidade que aceitamos para a identificação de um evento raro. Então podemos observar aqui nos valores calculados com o uso do Excel que, se somarmos a probabilidade de 6 sucessos com a probabilidade de 5 sucessos com a probabilidade de 4 sucessos, não chegaríamos ao valor de 0,05. Mas com a probabilidade de 3 sucessos, essa probabilidade já é de 0,093, ultrapassaríamos o valor de alfa. Ou seja, o somatório dessas probabilidades ultrapassaria o valor de alfa. O que significa que, mediante esse desejo de um risco do fornecedor de no máximo 5%, nos leva à seguinte interpretação. O que seria um evento raro e que nos conduziria à rejeição do lote seria um lote ou uma amostra com 4 ou 5 ou 6 ou 7 itens não conformes. O somatório das respectivas probabilidades não vai ultrapassar dessa forma o que se deseja, que é um risco alfa de 5%. Se nós considerássemos também a identificação, a contabilização de 3 itens não conformes como um evento raro, e assim interpretaríamos o lote como sendo não conforme, estaríamos ultrapassando o valor desejado de um risco de no máximo 5%, em função da probabilidade elevada de 0,093 associada a 3 itens não conformes em uma amostra de tamanho 50. Bom, agora eu vou mostrar como o cálculo análise do valor P permite que avaliemos se a hipótese nula deve ser rejeitada e o lote assim também rejeitado, ou se a hipótese nula não deve ser rejeitada. Bom, considerando-se que a amostra de tamanho 50 nos levou a 3 itens com alguma não conformidade, qual seria o valor P? E enfatizando o conceito do valor P, o valor P seria a probabilidade de, se repetíssemos o ensaio, a probabilidade de encontrarmos uma amostra aleatória com um comportamento tão extremo quanto observado ou mais extremo. Bom, comportamentos tão extremos ou mais extremos corresponderão a amostras aleatórias com 3 itens não conformes, 4 itens não conformes e assim por diante. Então o valor P vai ser o somatório dessas probabilidades, considerando como primeiro valor a probabilidade de 3 itens não conformes. E feito o cálculo já com a ajuda do Excel, esse valor P vai ser o somatório de 0,093 com 0,028, 0,007 e 0,001. O resultado do valor P é 0,129. Como devemos interpretar esse valor P? Bom, este valor P implica na seguinte observação ou interpretação. Se repetíssemos o ensaio inúmeras vezes, nós observaríamos que a probabilidade de termos um comportamento tão extremo quanto observado ou mais extremo seria de 0,129, 12,9%. Essa probabilidade
é maior do que aquela que desejamos como sendo o risco do fornecedor, o risco de rejeição da hipótese nula, supondo-se a hipótese nula verdadeira. Então, nessas condições, como o valor P é maior do que o alfa, o risco alfa, nós não devemos rejeitar a hipótese nula. Ou seja, não temos subsídios estatísticos para dizer que o lote ele não esteja adequado, não esteja satisfatório. Bom, vamos ao segundo caso hipotético. Inspeção por amostragem na fabricação de parafusos de alta precisão. Esse exemplo é uma adaptação de um exemplo apresentado pelo autor Seymour Hill no livro Controle Estatístico de Qualidade da editora Campos. Vamos aqui ao caso. O fabricante garante que no máximo 0,5% do lote apresenta alguma não conformidade. Deseja-se que o risco de rejeição de um lote bom seja 5%, risco fornecedor, ou seja, caso idêntico ao número 1. Vamos trabalhar com tamanho amostral igual a 500, tamanho amostral bem maior do que o primeiro caso. Se o número de itens não conformes for igual a 5, o que corresponde a 1% da amostra, o lote deve ser rejeitado. Bom, temos aqui a hipótese nula, P igual a 0,005, e a hipótese alternativa, P maior do que 0,005. A hipótese nula seria a hipótese de que o lote está adequado. A hipótese alternativa, o lote não está adequado, a proporção de itens não conformes é excessiva. Considerando-se mesmo um tamanho amostral de 500, bem maior do que o do caso 1, a proporção P é bem menor, 0,005, do que a proporção apresentada no primeiro caso. Então, nessas condições, também não poderemos trabalhar com a matemática da distribuição normal, porque, embora o produto N vezes Q seja bem maior do que 5, o produto N vezes P é menor do que 5. Então, temos que trabalhar com a distribuição binomial. De forma idêntica ao primeiro caso, trago a questão: se a hipótese P igual a 0,005 estiver correta, o que devemos esperar como resposta de uma amostra aleatória de tamanho 500? Então, eu tenho aqui o perfil da distribuição binomial para essa situação. E à direita é uma tabelinha com os cálculos de probabilidades para 0 sucesso, 1 sucesso, 2 sucessos e assim por diante. Tudo isso foi calculado com o uso do Excel. Eu tenho vídeos que mostram como aplicar o Excel para a matemática da distribuição binomial. Então, de forma similar ao primeiro caso, a questão: como estabelecer que o risco de rejeição de um lote bom, o risco do fornecedor, seja de 5%. De forma similar ao primeiro caso, temos aqui o desejo de que o risco do fornecedor seja de 5%. Isso significa que desejamos delimitar a probabilidade de identificação de um evento raro como de 5%. Bom, a partir dos valores calculados com a ajuda do Excel, podemos observar então que devemos tratar como eventos raros, por exemplo, 6 ou mais itens não conformes, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Porque assim o somatório das respectivas probabilidades não ultrapassa o valor de 0,05. Bom, deste modo, nós poderíamos observar também que, então, 5 itens não conformes em uma amostra de tamanho 500 não deve ser considerado um evento raro, porque se considerássemos isso como um evento raro, nós estaríamos ultrapassando o valor desejado de risco alfa. O risco alfa passaria a ser 0,067 mais 0,028 mais 0,010 mais 0,003 mais 0,001.
Então, eu poderia concluir parcialmente que 5 itens não conformes em uma amostra tamanho 500 não é um evento raro. Mas vou continuar a análise agora considerando o conceito do valor P. Bom, para x igual a 5 itens não conformes na nossa amostra, qual é o valor P? Então, o valor P então seria a probabilidade de, se repetíssemos o ensaio, observarmos 5 itens ou mais itens não conformes. E, feitos os cálculos, eu encontro o valor de 0,109 como valor π. Bom, como esse valor π é maior do que o alfa, nós não devemos rejeitar a hipótese nula. Porque se rejeitássemos a hipótese nula, o nosso risco de cometermos um erro, que é o erro tipo 1, ele estaria sendo superior ao alfa, 0,05. Ou seja, de acordo com o valor P, na verdade, nós estaríamos correndo um risco estimado em 0,109, um risco de rejeitarmos a hipótese nula quando ela é verdadeira. Okay? Então, estamos delimitando o risco alfa 0,05. Nessas condições, um valor P de 0,109 nos leva à não rejeição da hipótese nula. Então, do ponto de vista estatístico, não encontramos subsídios para a rejeição do lote. Ok? Então, com isso, eu termino essa minha exposição. Um abraço.